Você já se perguntou até onde vai o poder do Supremo Tribunal Federal? E mais, o que acontece quando esse poder é exercido sem qualquer transparência, longe dos olhos da população? Pois bem, o inquérito 1361 é um exemplo claro de como certas investigações são tratadas com total sigilo, impedindo que o povo brasileiro saiba o que realmente está acontecendo nos bastidores do judiciário. Mas por que esconder esse inquérito? O que há nele que não pode ser revelado? A grande mídia não fala sobre isso. O silêncio é ensurdecedor. Nenhuma matéria de capa nos jornais, nenhuma manchete nos telejornais. E sempre que um tema é evitado dessa forma, sabemos que há algo muito grande em jogo. E se não há nada de errado, por que tanto segredo? A justiça, que deveria servir à população, agora parece atuar nas sombras, longe do escrutínio público. Este inquérito deveria ser de interesse de todos os brasileiros, pois trata de questões que podem influenciar diretamente os rumos do país. Em uma democracia, a transparência é um pilar fundamental. O que está acontecendo dentro do STF que precisa ser ocultado? Quem se beneficia desse sigilo? São perguntas que precisam ser feitas porque a cada dia que passa, vemos instituições sendo utilizadas, não para garantir justiça, mas para proteger determinados interesses. A sociedade tem o direito de saber o que está sendo investigado. Quando um cidadão comum é alvo da justiça, tudo é amplamente divulgado. Mas quando a investigação envolve os poderosos, o tratamento é diferente. Há blindagem, censura, sigilo absoluto. O próprio Supremo, que deveria zelar pela democracia, parece adotar práticas que mais lembram regimes autoritários, onde o povo não pode questionar, apenas aceitar o que lhe é imposto. E aqui fica a pergunta central. O que Moraes não quer que você saiba? O que há nesse inquérito que justifica tamanho sigilo? A população brasileira não pode ser tratada como mera espectadora de decisões tomadas a portas fechadas. É hora de exigir transparência, porque no fim das contas, uma justiça que se esconde é tudo menos justa. O inquérito 1361, conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tornou-se um dos temas mais controversos do cenário jurídico e político brasileiro. Apesar da falta de informações oficiais sobre seu conteúdo, o sigilo absoluto imposto ao caso levanta diversas suspeitas. Afinal, do que trata esse inquérito? Quais figuras estão envolvidas? E, acima de tudo, por que a população brasileira não pode ter acesso a ele? Esse inquérito foi instaurado com justificativas vagas e pouco esclarecidas ao público. Ao contrário de investigações comuns, em que há transparência sobre alvos, motivações e até mesmo andamento dos processos, o inquérito 1361 permanece trancado a 7 chaves. Sempre que há um bloqueio tão rígido de informações, cresce a suspeita de que há algo sendo escondido. E não estamos falando de segurança nacional, mas de interesses que podem comprometer figuras poderosas no judiciário e na política. Não é a primeira vez que o STF age dessa forma. Basta lembrar do famigerado inquérito das fake news, também relatado por Alexandre de Moraes, que abriu brecha para uma série de decisões questionáveis, como censura a jornalistas, bloqueio de redes sociais e até mesmo mandados de busca e apreensão contra cidadãos que expressaram opiniões críticas ao Supremo. Outro exemplo é o inquérito dos atos antidemocráticos, onde diversos investigados tiveram suas contas bancárias bloqueadas sem que houvesse condenação formal. Em ambos os casos, o STF atuou de maneira pouco convencional, ampliando seus próprios poderes e ignorando princípios básicos do devido processo legal. O ministro Alexandre de Moraes tem sido uma figura central nesse novo modelo de investigações sigilosas, que, ao invés de trazerem clareza, deixam a sociedade cada vez mais desconfiada do funcionamento da justiça. Sua atuação tem sido marcada por uma postura rígida contra determinados grupos políticos, ao mesmo tempo em que mantém uma abordagem mais branda com outros setores. Esse comportamento seletivo gera críticas e levanta dúvidas sobre a imparcialidade do STF. Se há algo que precisa ser investigado, que seja feito dentro da legalidade e da transparência. A Constituição Federal garante que qualquer pessoa tem o direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Mas como exercer esse direito quando a própria população não sabe quem está sendo investigado, por quê e com quais provas? O sigilo imposto ao inquérito 1361 representa um atentado contra o princípio da publicidade dos atos jurídicos, que deveria ser uma regra, e não uma exceção. A transparência é um dos pilares fundamentais da democracia. Quando autoridades começam a tomar decisões sem prestar contas à sociedade, o Estado se afasta do modelo democrático e passa a flertar com práticas autoritárias.
A justiça deve ser um espaço de equilíbrio, e não uma ferramenta de poder utilizada para beneficiar determinados grupos ou calar opositores. O Inquérito 1361 não é apenas um processo isolado, ele representa um novo padrão de atuação do STF, no qual investigações são conduzidas em segredo, sem a devida fiscalização pública. Isso cria um clima de insegurança jurídica e enfraquece a confiança da população nas instituições. Quando a justiça se torna seletiva e sigilosa, ela deixa de cumprir seu papel e se torna um instrumento de dominação. O povo brasileiro precisa exigir respostas. O que está sendo escondido? Quem se beneficia desse sigilo? Até quando vamos aceitar que decisões de interesse público sejam tomadas a portas fechadas? O Inquérito 1361 pode ser apenas a ponta do iceberg de um esquema maior, onde a justiça, ao invés de servir ao povo, se protege de qualquer tipo de escrutínio. Se a verdade estiver ao lado do STF, que mostrem ao Brasil. Mas se há algo a temer, o silêncio já diz muito. Quando um inquérito é mantido sob sigilo além do razoável, a pergunta que fica é inevitável. O que há de tão grave a ponto de justificar tanto segredo? Afinal, se o conteúdo fosse irrelevante ou meramente burocrático, por que tantas manobras para mantê-lo longe do público? O excesso de reserva em torno de certos processos não só alimenta teorias, mas também expõe uma contradição. Se a justiça deve ser transparente, por que alguns casos são tratados como segredo de Estado, enquanto outros vazam de forma seletiva? Há quem defenda que o sigilo protege investigações sensíveis ou a privacidade de envolvidos. Mas quando ele se estende indefinidamente, surge a suspeita de que serve menos à justiça e mais a interesses escusos. Imagine um inquérito que, se revelado, poderia expor esquemas de corrupção, conchavos políticos ou até mesmo crimes cometidos por autoridades. Não seria conveniente para alguns que esses documentos nunca viessem à tona? Alguns casos históricos mostram como o sigilo pode ser usado como ferramenta de controle. Durante a Lava Jato, por exemplo, mesmo com vazamentos e polêmicas, parte significativa das investigações foi tornada pública, gerando comoção e mudanças políticas. Agora, compare com inquéritos atuais, trancados a 7 chaves, sem prazo para abertura. O que explica a diferença? Seria o conteúdo mais explosivo ou apenas mais conveniente para quem detém o poder? Há rumores de que certas figuras influentes, políticos, juízes, empresários, estariam por trás dessa obsessão pelo sigilo. Se um processo ameaça desestabilizar alianças ou revelar financiamentos ilegais de campanhas, é fácil entender por que há tanto empenho em mantê-lo oculto. Afinal, informação é poder, e quem controla o acesso a ela, controla também a narrativa. E os impactos disso são profundos. Cada vez que a justiça age com opacidade, a confiança nas instituições se enfraquece. As pessoas passam a acreditar que há 2 pesos e 2 medidas, um para os poderosos, que podem enterrar processos, e outro para o cidadão comum que não tem o mesmo privilégio. Quando a transparência vira exceção, a democracia perde força. Então, voltamos à pergunta inicial. Se não há nada demais nesses inquéritos, por que tanto medo de mostrá-los? Será que o segredo não é justamente a prova de que há algo importante e perigoso sendo escondido? Enquanto a sociedade não tiver acesso à verdade, restará a desconfiança e a certeza de que, em algum lugar, alguém está se beneficiando das sombras. A grande mídia, que deveria funcionar como um contrapeso ao poder, muitas vezes age como seu aliado silencioso. Enquanto certos escândalos viram manchetes por semanas, outros são ignorados ou tratados com um distanciamento suspeito. Essa seletividade não é inocente. Ela molda a percepção pública, definindo o que é considerado importante e o que deve ser esquecido. Quando um assunto envolve figuras poderosas ou grupos com influência sobre os veículos tradicionais, a cobertura se torna superficial, quando não inexistente. Há casos em que a imprensa age como uma espécie de filtro, protegendo interesses estabelecidos. Se um inquérito ameaça expor políticos, empresários ou até mesmo autoridades do judiciário com conexões na mídia, é comum que o tema seja minimizado ou tratado de forma burocrática, sem o aprofundamento que mereceria. Enquanto isso, assuntos menos relevantes, mas que servem a narrativas convenientes, ganham espaço desproporcional. Seria coincidência ou uma forma de controle sobre o que a população pode discutir? Alguns jornalistas e veículos independentes tentam furar esse bloqueio, mas enfrentam dificuldades imensas. Sem o alcance das grandes redes, suas reportagens muitas vezes não chegam ao grande público. Além disso, sofrem ataques judiciais, descredibilização e até perseguição por parte de quem se sente ameaçado pela verdade. Exemplos não faltam. Canais de investigação independente, como o The Intercept Brasil, já revelaram documentos e gravações que a imprensa tradicional hesitou em abordar com a mesma ênfase. Blogueiros e jornalistas independentes como Luiz Nassif ou Reinaldo Azevedo frequentemente trazem à tona informações que os grandes veículos deixam passar.
mas seu trabalho muitas vezes é tratado como marginal ou suspeito pelo establishment midiático. A pergunta que fica é: se a imprensa é o quarto poder, por que tantos temas cruciais são deixados de lado? Será que a blindagem midiática existe para proteger certos grupos, evitando que escândalos reais ganhem proporção? Enquanto a grande mídia escolhe seus alvos com cuidado, a população fica sem acesso a informações que poderiam mudar sua visão sobre quem realmente governa o país. E nesse silêncio, a imprensa deixa de cumprir seu papel fundamental: fiscalizar o poder, sem medo nem favor. O sigilo excessivo em torno de inquéritos e a seletividade da justiça não são problemas isolados. Fazem parte de um cenário mais amplo que vem corroendo a liberdade de expressão no Brasil. Quando informações públicas são ocultadas sem justificativa plausível, quando vozes críticas são sistematicamente silenciadas e quando a discordância passa a ser tratada como crime, estamos diante de um processo perigoso que afeta diretamente a população. Nos últimos anos, testemunhamos um aumento preocupante de casos onde a simples manifestação de opinião resulta em perseguição judicial, bloqueio de contas nas redes sociais e até mesmo processos criminais. O que começa como uma medida supostamente protetora contra fake news ou discursos de ódio, rapidamente se transforma em um instrumento para calar opositores e controlar o debate público. A criminalização da opinião vem ganhando contornos cada vez mais alarmantes. Jornalistas, blogueiros e cidadãos comuns têm sido alvo de ações judiciais abusivas por expressarem críticas a autoridades ou questionarem narrativas oficiais. Nas redes sociais, perfis são bloqueados sem transparência nos critérios, muitas vezes sob a justificativa vaga de violação de termos de uso, quando, na realidade, o que ocorre é a supressão de visões discordantes. Esse tipo de censura disfarçada é particularmente perigosa porque se apresenta como uma medida técnica, neutra, quando na verdade serve a interesses políticos específicos. O resultado é um ambiente cada vez mais hostil ao livre debate, onde as pessoas passam a ter medo de se manifestar, criando um efeito silenciador que beneficia aqueles no poder. A perseguição política, antes associada a regimes autoritários, vem se tornando uma realidade no Brasil sob novas roupagens. Processos judiciais são usados como armas para intimidar críticos, ordens judiciais são emitidas para remover conteúdo legítimo da internet e a ameaça de punição paira sobre quem ousa questionar. Quando isso acontece em paralelo com a ocultação de informações públicas relevantes, temos um cenário onde o cidadão é privado tanto do direito de saber quanto do direito de se manifestar sobre o que sabe. Essa combinação é tóxica para qualquer democracia, pois transforma a liberdade de expressão em um privilégio concedido apenas aos que estão alinhados com o discurso dominante. O que está em jogo vai muito além de um caso específico ou de um inquérito sigiloso. Trata-se de definir que tipo de sociedade queremos construir. Uma onde as pessoas podem questionar, debater e exigir transparência. Ou uma onde a verdade é controlada por poucos e a discordância é tratada como ameaça. Se hoje aceitamos calar determinadas verdades sob o argumento de que são perigosas ou inconvenientes, amanhã poderemos descobrir que já não temos voz para defender nossas próprias opiniões. A história mostra que o cerceamento à liberdade nunca começa de forma explícita. Ele avança passo a passo, sempre com boas justificativas, até que um dia as pessoas percebem que já é tarde demais para reagir. Por isso, mais do que nunca, é preciso estar atento e resistir a qualquer tentativa, seja por ação ou omissão, de restringir o direito fundamental de expressar ideias e questionar o poder. O que está em jogo não é apenas um inquérito sigiloso ou um caso isolado, mas o próprio princípio da transparência que sustenta uma sociedade democrática. Quando aceitamos que informações públicas sejam escondidas sem explicação, quando nos conformamos com a censura disfarçada de combate à desinformação e quando nos calamos diante da perseguição a quem pensa diferente, estamos abrindo mão do nosso direito mais básico, o de questionar e exigir respostas. A verdade nunca deveria depender de permissão. Ela é um direito de todos, não um privilégio concedido apenas quando convém aos poderosos. Mas a mudança começa com cada um de nós. Você pode fazer a diferença compartilhando este conteúdo, assinando veículos independentes que não têm medo de investigar e mantendo o debate vivo. Procure fontes alternativas, questione narrativas prontas, exija transparência dos seus representantes. A pressão pública já derrubou sigilos antes e pode derrubar novamente, mas só se houver gente disposta a não baixar a cabeça. E se este vídeo, este texto ou esta discussão desaparecerem das redes de repente, não se engane, já saberá o motivo. A verdade incomoda. Incomoda tanto que há quem gaste rios de dinheiro e energia para escondê-la. Mas quanto mais tentarem calar, mais alto precisaremos falar. Porque no fim, a única coisa que realmente vence a escuridão não é o silêncio, mas a luz que insistimos em manter acesa. Haja agora. Compartilhe, debata,
Exija. E lembre-se, se hoje é a vez deles, amanhã pode ser a sua. A hora de defender a verdade é sempre agora, antes que ela vire mais um segredo enterrado nos arquivos do poder.